Olá, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Meu nome é Everton Batista, trabalho aqui no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier e vamos falar um pouquinho a respeito, nessa tarde abençoada de terça-feira, do capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Eu não vim destruir a lei. Então a gente aí, faz as questões aqui do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier referentes aí à doutrina espírita, né? Então a gente procura sempre, passar a palavra do amado Mestre Jesus, a palavra aí da codificação do nosso querido Allan Kardec pelos Espíritos e mostrar também, um pouquinho mais a respeito aí das obras básicas do nosso amado Mestre Jesus, aí dos ensinamentos do amado Mestre Jesus que estão colocados aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muito importante nós estudarmos aí a doutrina espírita através das 5 obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e também a Gênese. Então é muito importante a gente estudar a fundo, essas obras básicas aí, porque são as obras básicas que com certeza nós vamos aprender muito mais a respeito da nossa doutrina espírita. Muitos livros hoje aí, nós vimos referentes a romances, os romances espíritas, mas o estudo mesmo, ele se dá muito mais baseado nas 5 obras básicas. Então essas 5 obras básicas aí vão fazer com que a gente aprenda o certo, aprenda o que é referente mesmo à doutrina espírita. Muitas pessoas elas vêm através para o espiritismo através aí dos livros, dos romances espíritas. Então, mas os estudos mesmo a gente indica sempre estudar as obras básicas, aí a gente sempre indica estudar referente ao que os espíritos nos ensinaram. Então isso aí que é o mais certo, então é o que a gente indica, Claro que os romances aí espíritas, eles estão aí para serem lidos também, mas os estudos a gente se baseia muito nas 5 obras básicas, que o Allan Kardec ele codificou. Eu não vim destruir a lei, uma fala do nosso amado Mestre Jesus, quando ele chegou nessa orbe, nesse planeta Terra, estava muito enraizado aí as leis mosaicas, Então as leis mosaicas aí elas estavam muito entranhadas e muito enraizadas aí no povo, Então as 3 revelações que nós temos, que a primeira revelação, seria Moisés trazendo aí um pensamento de Deus único, para aquele povo hebreu, pensamento de Deus único e com várias leis, porque na realidade Moisés ele pegou um povo e foi para o deserto com aquele povo e passavam por várias outras regiões, com outros povos. Então, para não se perder a mentalidade de povo com Deus único, então ele teve que fazer várias leis. Segunda revelação é o amado Mestre Jesus, vindo para nós e nos dando aí uma nova concepção de Deus, uma nova concepção de amor. Então, esse é o segundo revelação. E a terceira revelação é a revelação dos Espíritos, Porque para nós aqui, quem acredita na doutrina espírita, quem é espírita, na realidade, acredita na terceira revelação, sendo a revelação dos Espíritos. Lembrando, que para nós que somos espíritas, não existe espírita kardecista, vejo muitas denominações aí de espíritas kardecistas, nas redes sociais, mas essa denominação ela não existe. Espírita é só um, O espírita é aquele, que segue os ensinamentos aí referentes ao que os espíritos nos mandaram, codificado por Allan Kardec. Então não tem espírita kardecista, Espírita kardecista não existe. Existe espírita, porque não tem outras ramificações de espírita, Outras ramificações de espírita, e sendo que o espírita kardecista é aquele que segue os ensinamentos aí codificados por Allan Kardec. Não, é espírita, Então, muitas denominações que eu vejo de espírita se denominando espírita kardecista, Espírita é só
é só um, é espírita. Então essa é a terceira revelação, né, que é a doutrina espírita, que os espíritos nos trouxeram aí referentes à codificação de Allan Kardec. Então, há duas partes distintas, como diz aqui o capítulo número, primeiro capítulo, né, que se denomina Eu Não Vim Destruir a Lei. Há duas partes distintas da lei mosaica, que é a lei de Deus, né, promulgada lá sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés, né, para aquele povo, naquela determinada época, naquela determinada região. Então, é apropriado aos costumes deles, né, e também ao caráter do povo, que com certeza se modifica com o tempo. Um pensamento errôneo nosso, né, um pensamento errôneo que até o Jesus, né, está dizendo que ele não vem destruir a lei, é trazer essas leis, né, para essa época que nós vivemos agora. As leis, né, então nós temos que estabelecer duas leis nas leis mosaicas, a lei de Deus e a lei dos homens, né, porque Moisés ele teve que fazer leis ali, né, tanto para disciplinar aquele povo, né, para criar leis mesmo, né, para criar ordem, entende? E de várias, né, de várias formas para aquele povo ali, né, não se desvirtuar. Então, aquelas leis de Moisés, como as passagens de Deuteronômios, as passagens do Êxodo, né, são passagens e leis para aquela época, para aquele povo e para aquela região determinada. Então, é um erro a gente trazer essas leis para o nosso tempo de agora, né? As leis de Deus, sim, essas leis elas são sempre imutáveis, né? As leis de Deus são imutáveis. São as leis naturais, que as leis naturais elas não mudam, elas são imutáveis. Agora as leis, né, do homem, com certeza, elas são mutáveis e elas se perdem no decorrer dos tempos. Então a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, né, que nós conhecemos bem, que Moisés chegou no Monte Sinai e pegou aí as tábuas com os 10 mandamentos referente às leis de Deus. Então essas leis aí elas são imutáveis. Agora, né, a lei formulada por Moisés é uma lei imutável, que ela foi feita só para aquela época. Então, como diz aqui, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão, não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim, não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e embaixo da terra, nem de tudo o que está nas águas sobre a terra, não os adorareis, não lhes rendereis culto soberano. Então aqui ele está dizendo, né, na primeira lei, a primeira lei diz que para tu não adorar, né, estátuas, não adorar aí figuras, né, não adorar aí nada que não seja a Deus. Né? Então essa aí é uma lei de Deus, né, através aí das tábuas lá no Monte Sinai que Moisés trouxe aí para o povo hebreu. Então não adorar imagens, não adorar aí nenhuma imagem, nenhuma estátua, né, não adorar a nada disso. Então a gente aqui na doutrina espírita a gente já chega e já, né, com essa concepção de não adorar nada, assim, de imagem, não adorar nada de estátua. Então essa aí, né, é uma das leis de Deus. Então a gente na doutrina espírita a gente também, né, acredita que a gente não tem assim nenhum dogma na realidade para nós, né, seguirmos. E depois vem as leis de Deus, né? Não tomareis em vão o nome de Jesus vosso Deus, lembrai-vos de santificar o dia, né, de sábado, certo? Honrai o vosso pai e a vossa mãe a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então aqui não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis o vosso próximo e não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor. Então essas leis aqui, elas são as leis, né, lá do Monte Sinai, certo? Interessante, né? As leis de Deus.
Então essa aí é as leis de todos os tempos, de todos os países e que tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras leis estabelecidas por Moisés obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito, para dar autoridade às suas leis que deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal a teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Então aqui diz muito bem, né, essa relação aí das leis de Moisés para aquele povo hebreu. Então ele tinha que ter um Deus rígido, um Deus punitivo, um Deus, né, que aquele povo ali eles tivessem até medo daquele Deus para que eles conseguissem o seguir. Que era um povo, né, que já estava há muito tempo no deserto, lá na servidão do Egito. Era um povo, né, que estava desgastado já com a servidão do Egito. E então era um povo, né, com o coração, né, de pedra, digamos assim. É um povo que não tinha aí a sensibilidade da espiritualidade. Então eles eram mais povos primitivos mesmo, né? Então Moisés tinha que passar um Deus punitivo. Se tu fizer isso, né, tu vai ser punido, para que eles, né, não fizessem essas transgressões, né, e para também manter a ordem. Mas isso que eu digo, né, o correto é deixar essas leis lá para o povo hebreu. Mas muitas das religiões e muitas das pessoas trazem essas leis para agora, nessa época que a gente vive. Isso aí, né, é um erro, porque aquelas leis elas são de Moisés, não são, né, para nós, são para aquele povo. Então essas leis sim, elas são para aquele povo, certo? Jesus diz que não veio destruir a lei de Deus, ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido, né, e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Então, quando Jesus vem, né, o papel de Jesus aí, ele vem dizendo que ele não quer mudar aquelas leis, mas quer dar aí, desenvolver ela, né, trazer uma nova concepção para aquelas leis, para aquele povo que já estava mais evoluído, um pouco, né, evoluído, né? Então, ele veio com uma concepção de um Deus não punitivo, mas um Deus amoroso, um Deus que é todo amor, né? Então, para aquelas pessoas já foi uma contradição muito grande, né? Porque aquelas pessoas ali, elas estavam esperando o Messias, o Salvador, né? Que seria um general para libertar aquele povo, fazer com que aquele povo dos hebreus, né, que estavam nos domínios romanos, fazer com que aquele povo hebreu ele fosse o maior povo do mundo, né, do planeta Terra, em relação, né, a exército, em relação ali ao exército mesmo, né? Então eles estavam esperando o Messias, um Salvador, que viesse como se fosse um general, né? E Jesus veio, não foi compreendido, porque Jesus vinha com palavras de amor, de afeto, de compreensão, de carinho, e eles não queriam esse Messias, eles queriam o Messias que era guerrilheiro. Tanto é que Barrabás, que foi libertado, né, no lugar de Jesus, ele era um guerrilheiro, ele era, né, um contraventor, ele era um homem que era totalmente discordância aí, né, totalmente na discordância do povo romano. Então ele era ali, né, uma oposição muito grande ao povo romano, por isso que ele foi libertado, porque o povo ele queria, né, essa liderança, digamos assim. Então o capítulo 1 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, ele é basicamente nisso, né, Jesus vindo e dando uma nova concepção aí para essas leis mosaicas. Então era uma nova concepção aí para a lei
de Moisés. A lei de Moisés é uma lei, né, mais com Deus aí punitivo, e Jesus vem com um Deus mais amoroso. O papel de Jesus foi simplesmente de um legislador moralista, né, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz e os meios de se reconciliar com Deus, e os provenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, né, disso tudo e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdadeiro, né, que é o propósito que declara que não podemos ser ainda compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para compreender aí o sentido oculto de certas palavras. Seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave, e essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Então aí Jesus, né, nós vimos aí que Moisés trouxe as leis, né, de um Deus punitivo para aquele povo hebreu, né, que estava no deserto. O povo hebreu ficou mais de 40 anos no deserto até chegar na terra prometida, que foi Canaã, certo? Gerações ali, né, tiveram que desencarnar para renascer uma nova geração com um coração menos petrificado, um coração um pouco mais amoroso, né? Depois veio Jesus para esse povo, trazendo novas concepções de Deus, um Deus mais amoroso, um Deus punitivo, um Deus mais não tão punitivo, e esse povo ele não entendeu, né, a imagem, a palavra, e não conseguiu entender. Então a terceira, né, então o Espiritismo ele vem como uma nova ciência, né, para revelar aí aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, no contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como se a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atiradas por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Olha, essas relações que o Cristo faz faz alusão, né, em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permanecem ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave, com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, na doutrina espírita, é importante salientar que não tem, na doutrina espírita não tem, né, misticismo. Não. A doutrina espírita ela é direta. A doutrina espírita ela é franca. A doutrina espírita ela chega até a ser simples, né? Só que para ser simples você tem que estudá-la bastante, né? Para ela conseguir, para você desenvolver o germe do pensamento, né? O germe, né, da autocrítica. Porque a doutrina espírita é isso, é autocrítica. A doutrina espírita tem como 3 pilares aí ciência, filosofia e religião. A ciência instigando, né, ao homem a pensar, instigando o ser humano a pensar, a ciência dando prova e comprovando, né, o que é o certo e o que é o errado, e religião dentro da doutrina espírita é todo o conceito do amado Mestre Jesus. Isso que é religião, é o conceito, é o ensinamento, né, do amado Mestre Jesus. Então isso aí são os pilares, né, da doutrina espírita. Vem aí as leis mosaicas, vem Jesus, né, dizendo: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe, né, cumprimento. E a terceira revelação é o Espiritismo. Então a lei do Antigo Testamento ela está personalizada em Moisés, a do Novo Testamento personalizada no Cristo, e o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personalizada em nenhum indivíduo, porque ele é o próprio de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são a voz do céu sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários.
é de alguma sorte um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Então, assim, ó, da mesma forma que Jesus Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ela não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo mundo, o que foi dito, senão sobre a forma alegórica, né? Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Então isso aí é dentro do capítulo 1, eu não vim destruir a lei, do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando aí que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz todos os conceitos morais de Jesus Cristo. Então ele é um livro aí para você estudar os conceitos, né, morais de Cristo. E aqui é o nosso livro, né, referente à religião. Referente à religião espírita, é esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque religião, ele quer dizer a moral, né, do Cristo. O que o Cristo veio nos ensinar. Então isso aí é muito importante a gente saber, que as instruções dos Espíritos, né? E como diz aqui, Deus é único, e Moisés aí, né, é o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Mas é que Jesus Cristo, ele não foi compreendido, né? Então, por isso que a religião hebraica, né? Os judeus, na realidade, né, eles não acreditam que Jesus seja o Messias. Eles acreditam que Jesus não seja nem um profeta, né? Jesus, eles acreditam ser um homem normal, né? um irmão hebreu, né? Eles não acreditam aí, eles estão esperando ainda a vinda, né, do Messias. Então, por isso que eles não acreditam que Jesus seja o Salvador. Eles acreditam que eles estão esperando ainda a vinda do Messias, né? Digo aí, a religião judaica. Então, já a religião cristã, né, ela pegou muito dos ensinamentos aí do Novo Testamento, mas também aderiu, né, à religião dela, o Antigo Testamento, né? Então, a religião cristã, ela pega ensinamentos, né, do Novo Testamento, né, e também pega ali alguma parte do Antigo Testamento. E essa é a religião aí cristã, certo? Só que daí eles não, eles fazem, né, uma mescla. Já as religiões evangélicas, elas pegam mais aí também o Antigo Testamento, né? Mais o Antigo Testamento também. E a gente sabe, né, que o Antigo Testamento, ele serviu para aquele povo, para aquela região e para aquela época, certo? O Novo Testamento, né, veio também, nada que Jesus falou ele escreveu, então vem por oratória. E a gente sabe que a oratória, muitas vezes, ela é mal interpretada, né? Então, ainda mais depois de 300 anos, né, depois de Jesus, então é difícil, né, ter a 100% de certeza que aquilo ali partiu, né, da boca de Jesus. Então a gente tem que compreender sempre aí os ensinamentos, né, para ver se aquele ensinamento ali ele tem uma analogia com a personalidade, né, de Jesus Cristo, né? Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrebatará, um espírito israelita falando lá em 1861. Esse aqui é o capítulo 1, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Eu sou Everno Batista, trabalho aqui no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, que fica aqui na Rua Santo Antônio 235, no bairro Guarita, aqui em Torres, Rio Grande do Sul. Então, se você quiser fazer parte também aí, né, o vídeo vai ficar gravado. Fica gravado esse vídeo aí, aqui na página do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. Se você quiser fazer a caridade, você pode também compartilhar este vídeo, que com certeza você também vai estar fazendo a caridade, certo? Santo Agostinho, né, é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte.
A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da igreja, aos quais a cristandade deve ser mais sólidos alicerces. Mas como muitos foi arrancado ao paganismo, dizemos melhor, a alicerces aí como impiedade mais profunda, pelo esplendor da verdade. Quando em meio aos seus excessos sentiu em sua alma essa vibração estranha que os anos chamava para si mesmo, e que lhes fez compreender que a felicidade estava a lures e não nos prazeres enervantes e fugídios. Quando enfim sobre sua estrada de Damasco também ouviu a voz santa lhe exclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Depende então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler então nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito, as palavras ao mesmo tempo características e proféticas que pronunciou depois de ter perdido aí, a Santa Mônica. Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que me espera na vida futura. Que ensinamentos nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, se fez dela o ardente protagonista e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Essa é uma nota do Erasto, discípulo de São Paulo, lá em Paris, de 1863. Então aí diz também que Santo Agostinho vem por destruir aquilo que edificou? Não, seguramente que não, Mas tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não via como homem. Sua alma liberta, entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras sobre a terra. Julgava as coisas segundo o conhecimento que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou de ideia sobre sua crença concernente aos espíritos incubos antípodas. Agora que o cristianismo lhe parece em toda a sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente do que quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando-o hoje, não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos, assim como os espíritos como se encontram em posição análoga. Então aqui diz, referente ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Então, Jesus, naquela época, todos tinham as leis mosaicas naquela região, e quando quando Jesus vem para essa orbe, aquele povo está atranhado naquelas leis mosaicas. O que eram as leis mosaicas? Eram as leis aí de um Deus mais punitivo, de um Deus mais punitivo, Então aquelas leis ali, elas tinham que ser para aquele povo, porque aquele povo ali, eles tinham que andar sempre na linha correta do bem, senão eles se desvirtuavam. Então é essa aí que é a concepção das leis mosaicas, E também, quando Jesus vem para essa orbe, daí ele traz uma concepção diferente de lei de Deus. Ele traz um Deus mais, não tão punitivo, mais amoroso, um Deus mais compreensivo. Só que aquele povo ele não conseguiu entender essas leis, porque já estava enraizado naquelas leis de Moisés, Então é difícil tu mudar a concepção, tu mudar o teu pensamento, tu mudar os teus hábitos depois de séculos e séculos e séculos, até milênios, Então depois aí de muito tempo, depois de milênios, chega Jesus aqui querendo dar uma nova concepção a essas leis. Então ele mesmo diz, eu não vim mudar a lei, mas dar testemunho e testificação e dar uma nova concepção. Só que o povo não entendeu. E o Espiritismo agora, que o povo está esclarecido, que a ciência está evoluída. Então o Espiritismo ele dá a comprovação daquilo que Jesus falou. Para nós que somos mais evoluídos, para nós que somos mais
não digo evoluídos, né? Mas seremos mais daquele povo, daquela região, né? Então nós temos mais conhecimento. Então as coisas do céu, elas ficam mais, nosso conhecimento ficam melhor para nós difundirmos. Então aqui está o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que ele que sabe fazer o bem e não o faz, né, comete pecado, diz Tiago aí 4,17. Então aquele aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Em outras palavras também é aquele, né, aquele que mais sabe, mais será cobrado. É a mesma coisa. Jesus não disse isso, aquele que mais sabe, mais será cobrado. Então, quanto mais tu estuda a doutrina espírita, quanto mais tu estuda, mais tu sabe que tu não sabe nada. Essa é a concepção, né? Quanto mais eu estudo a doutrina espírita, mais eu sei que eu não sei nada e mais eu sei que eu tenho que estudar muito mais. Por quê? Porque a doutrina espírita, né, não é numa reencarnação que tu vai se aprofundar na doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela é uma modificação, né? Modificação interna tua. Então, uma modificação que tudo tem que se mudar, tudo tem que se mudar, né? Eu sempre digo aqui, né, na doutrina espírita, digo até para as pessoas que trabalham aqui no Centro Espírita Ponto de Luz Xavier, doutrina espírita, né, o que te faz tu ser espírita? Né? Quando tu fala assim, eu sou espírita, tá, mas por que tu é espírita? Ah, eu sou espírita porque eu sou médium. Não, mas médium, na Umbanda tem excelentes médiums, né? Na Umbanda tem excelentes médiums. Ah, eu sou espírita porque eu faço a caridade. Olha, na igreja evangélica, eu acredito que são a igreja onde tem a maior concentração de caridade, onde, né, os irmãos eles se reúnem para fazer a caridade, para fazer sopas, né, para fazer comida, para fazer as quentinhas, né, então para arrecadar cobertor. A igreja evangélica, na minha concepção, é a igreja que mais faz a caridade para com o próximo. Tá, mas por que tu se denomina espírita, então? Eu, né, trabalho numa casa espírita, certo? Mas você trabalhar numa casa espírita não quer dizer que você seja espírita, né? O verdadeiro espírita é aquele que tem o conhecimento do teu espírita. Tu não pode ser espírita se tu não tem conhecimento, né? Então, o conhecimento é o estudo da doutrina espírita. Então, você estudando a doutrina espírita, você entendendo a doutrina espírita, você está no espírita, sabe por quê? Porque a tua consciência vai te cobrar 24 horas por dia. No momento que a tua consciência começa a te cobrar 24 horas por dia, tu vai saber o que é ser um espírita, né? Porque é muito difícil, né? Como a Raul Teixeira disse, né? Ser espírita não é para qualquer um, não. Quem aguenta. Porque a doutrina espírita é maçante. A doutrina espírita não tem atabaque, não tem os tamborzinhos. A doutrina espírita não tem as danças, não tem os cultos, né? A doutrina espírita não fala algo muito maçante, mas para quem entende e para quem leva o coração é gratificante. A doutrina espírita é gratificante. A doutrina espírita é a doutrina que vai fazer com que você, né, seja uma pessoa melhor. Ela já diz, né, ser uma pessoa melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje, né? Mas você só vai ser uma pessoa melhor se você se conhecer e conhecer a doutrina espírita. Tem muitas pessoas que fazem a caridade, né, na casa espírita, mas chega em casa e parece que não aprendeu nada, né? Parece, eu fiz a caridade lá na casa espírita e deu, entendeu? E as pessoas elas têm que estudar para aprender, né? Aprender a ser uma pessoa melhor, aprender a ser pacífico, né? Aprender a ter autocontrole, né? O espírita ele tem autocontrole. O espírita ele não deixa a energia do outro se impregnar nele. O espírita ele é calmo. O espírita ele acredita, né, que a riqueza maior não é essa que está aqui. O espírita verdadeiro não dá valor, né, para um carro, para uma casa, mais do que ele dá valor para a vida, mais que ele dá valor para os ensinamentos morais que ele tem. Então, o verdadeiro espírita é esse. E é difícil, né, gente? É muito difícil. Quando tu começa, né,
a tua consciência te cobrar quando tu joga um papelzinho no chão é porque tu tá no caminho certo. É porque aqueles pequenos defeitos que tu tinha, né, você quer corrigir para se tornar virtude. Então daí sim, já começa, né, no caminho certo, no caminho do bem, no caminho da compreensão, no caminho da real, né, do que é ser espírita. Porque o espírita, né, quando tu diz a espírita, o bandido bom é o bandido morto, né? Então tu não é espírita, porque esse bandido morto ele pode se tornar obsessor, né? E a gente está aqui, na realidade, não é para fazer mais mazelas, é para a gente deixar as mazelas aqui, né? Então, para a gente evoluir. Então, por isso que a gente está aqui na Terra. Mas parece que as pessoas vêm para cá mais é para pegar mais mazelas ainda, para adquirir, né, mais faltas. Então, a doutrina espírita serve para isso, né? A doutrina espírita é a doutrina que não é do amém, né? A doutrina espírita é a doutrina do pensar, a doutrina do investigar, a doutrina do perguntar os porquês. Essa é a doutrina espírita. Essa é a doutrina espírita de dizer o porquê das coisas e não só dizer amém, né? A doutrina espírita não é aquela doutrina do ilusionismo, né? Aquela doutrina, sabe, das coisas extraordinárias. Não, a doutrina espírita é a doutrina espírita do dia a dia, né? Onde a gente pode se comunicar com um espírito e achar normal, onde, né, eu posso ver até um espírito e achar normal, sentir e achar normal, né? Sentir a energia das pessoas e achar normal. Por quê? Porque já está no DNA, já está no cotidiano, já está na vida da pessoa, né, ser espírita. Mas o espírito é aquele que estuda, é aquele que quer se aprimorar, né? Aquela pessoa que fala, eu não quero estudar essa vida, já passei da idade, não quero estudar, é porque ela não quer evoluir, então, né? A gente não pode fazer nada, certo? Cada um tem a sua consciência, né? Se a consciência não está te cobrando, com certeza tem que evoluir um pouquinho mais, né, gente? Tem que evoluir um pouquinho mais para a consciência começar a te cobrar, né? Que tu tem que fazer as coisas que a doutrina espírita tá aí, né? Que é uma ferramenta fantástica para a tua evolução espiritual. Nada mais isso, né? Se porventura eu achar uma ferramenta que faça com que eu evolua mais rápido do que a doutrina espírita, com certeza eu seguirei essa doutrina, mas ainda não achei, né? E a doutrina espírita é aquela doutrina que vai fazer com que eu evolua e seja uma pessoa melhor, né? Muito mais consciente das minhas obrigações e dos meus deveres, né, para com as outras pessoas, porque a doutrina espírita ela nos ensina que todos nós somos irmãos, né, e todos nós aí, independente de raça, cor, credo, é só uma carcaça, né? É só uma roupa. Todos nós somos espíritos e como indivíduos, né, não somos nenhum igual ao outro, mas também não somos privilegiados, nenhum privilegiado. Cada um, dentro da doutrina espírita, cada um tem o seu mérito pelas suas, né, aptidões e pelas suas realizações. Então, cada um tem as suas realizações e tem o seu mérito. Grande abraço aí, Maria Vicente. Grande abraço, Maria. Obrigado aí por estar ouvindo um pouco aí as palavras, né? Falamos um pouco, então, hoje é dia 6 de dezembro, falamos um pouco do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro aí das morais do amado Mestre Jesus, o livro que traz os ensinamentos morais. Deixar uma frase, então, para você. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Então tá aí, né? Esse aqui foi o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, né? E espero que você que está assistindo o vídeo faça com que ele chegue ao maior número de pessoas compartilhando esse vídeo. E com certeza você que está vendo o vídeo aí depois que ele já está gravado, pode comentar, né,
que numa outra oportunidade eu venho com o capítulo número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo número 2, ele se intitula aqui, Meu Reino Não É Deste Mundo. Certo? Muito obrigado então pela atenção. Terça-feira, dia 6 de dezembro, agora são 19 horas e 7 minutos. Fiquem com a graça do nosso amado Mestre Jesus e com certeza, né, andando no caminho do bem, andando no caminho aí da moral do Cristo e também estudando bastante. A gente com certeza vai fazer, primeiro nos transformando e depois transformando o mundo ao nosso redor. Fique com a graça do nosso amado Mestre Jesus. Uma boa noite.